Deus, ele deseja fazer uma aliança perpétua com você. E pensando nisso, eu estava meditando aqui pela manhã, como todos os dias busco fazer, sobre Deuteronômio 27, que o título é Deus renova a aliança com o povo. Deus, ele sempre esteve aberto para renovar a sua aliança com o povo de Israel. Mas ao longo de toda a história, a gente vê que o povo de Israel sempre acabava vacilando, sabe, ao longo do tempo e se voltando para os deuses, os mais variados deuses que haviam naquela época, e durante séculos e séculos isso acontecia. E não deixou de acontecer, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas também, elas são levadas pelo coração enganoso a se voltarem para os mais variados deuses que existem nesse mundo. Mas não apenas aqueles deuses de pau, de pedra, de metal que existem por aí, mas sim deuses espirituais. Deuses que são os próprios desejos do coração, as vontades da carne, coisas e pessoas que o ser humano simplesmente coloca em primeiro lugar na sua vida. Consequentemente, esse primeiro lugar se torna desejos do coração. São os desejos do coração. Então, o coração humano, ele deseja coisas. Por quê? Porque é tudo conectado, sabe? Quando a gente olha uma coisa bonita, por exemplo, a gente olha, tudo bom? Deus abençoe. Então, a gente olha uma coisa bonita na vitrine, uma roupa bonita na vitrine, a gente tá olhando, a gente tá vendo aquela coisa. Então, rapidamente, aquela informação, ela penetra dentro da gente e vai para o nosso coração. A gente deseja aquilo. A gente começa a desejar aquela roupa, aquela coisa, aquele acessório. Da mesma forma, uma comida. A gente vê uma comida, a gente come primeiro com os olhos, para depois a gente adquirir aquela coisa, comer e saciar a nossa carne, saciar a nossa alma também. Porque a alma, ela sente. Então, o primeiro é a questão dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que olham, veem e ouvem as coisas. Para que, então, tudo isso, tudo que está ao nosso redor, tem que passar pelo filtro do quê? Da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso espírito. Para que o lixo do mundo não vá para dentro do coração da gente, porque se for para dentro do coração, o coração deseja as coisas, então o coração muitas vezes é enganoso, ele se engana com as coisas dessa terra facilmente. Então a gente tem que o quê? Zelar por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, sobretudo, para que o lixo do mundo não vá para dentro do coração da gente. Então, indo para o coração, acaba, porque o coração as fontes do coração procedem todas as fontes da vida, né? No coração a gente sabe que o nosso corpo não pode ficar sem o coração, porque o coração é que bombeia todo o nosso sangue para todas as partes do nosso corpo, então principalmente para cá. Então tudo isso está conectado. A palavra de Deus, ela é sábia, ela é tudo. Ela tem tudo que a gente precisa para a gente ter uma boa vida, para a gente poder... O foco da palavra aqui é fazer uma aliança com Deus. Você quer fazer uma aliança com Deus? Você deseja fazer uma aliança com Deus? Então é o seu... Então é o seu coração está quebrantado para querer as coisas de Deus. Então, glória a Deus, aleluia, isso é bom. Mas por conta de você ainda estar no mundo, você ainda não se voltou completamente para Deus, você ainda não conseguiu se entregar ao Senhor, você ainda não conseguiu buscar, ter força para buscar as coisas de Deus e se entregar, se lançar. Então, por quê? Porque o mundo atrai você. Então, as coisas do mundo ainda estão atraindo você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa determinar dentro de você mesmo, você precisa o quê? Usar a mente. Usemos, porque isso é para todos nós. Usemos a parte que Deus nos deu, que nos dá o poder de escolha.
a mente, o entendimento, o intelecto. Então eu sei que tal coisa não é boa para mim, por mais que aquela coisa me atraia, me chame para tê-la. Mas eu vou pensar, peraí, isso aqui vai ser bom realmente para mim? Isso aqui vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Então, tudo tá aqui na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso intelecto. Por quê? Porque é aqui também que o Espírito Santo de Deus age em nós. É através da mente que a gente ouve a palavra de Deus. Deus é Espírito. Deus, ele é Espírito. Então, ele vai falar comigo e com você através daqui. Então, por quê? Porque a gente tem que entender. A gente precisa ter entendimento para as coisas de Deus. Para eu meditar na palavra de Deus, eu preciso do entendimento que ela... Para eu poder entender, para eu poder compreender o que é que ela quer de mim, o que é que Deus quer de mim. Então, eu preciso entender. E Deus só dá o entendimento para quem realmente deseja conhecê-lo. Por quê? Meditando aqui, eu encontrei, quer dizer, o Espírito Santo me ajudou, me ensinou, me fez encontrar essa passagem aqui, ó, Deuteronômio 29, 4, que diz, olha só, o 3 e o 4. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Então, o povo de Israel viu os sinais, as maravilhas que Deus fez lá desde o Egito, quando Moisés foi levantado por Deus como profeta para tirar o povo da escravidão do Egito. Lá em Êxodo começou isso. Deus usou Moisés, Deus fez grandes maravilhas, o povo saiu do Egito, não saiu fugido de início, porque Deus mudou o coração de Faraó várias vezes para que Faraó deixasse o povo sair do Egito de boa, depois endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo do povo de Israel. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo a glória dele. Deus queria mostrar as maravilhas do seu poder para o povo, para que o povo o que visse a Deus. E o povo viu, mas o povo não compreendeu, não teve entendimento da glória de Deus, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus. É tanto que o povo se desviou lá no meio do deserto, pedindo para Arão fazer um boi, né, assim, de ouro ali, para um ídolo, para eles adorarem. Por quê? Porque eles achavam que Moisés tinha se esquecido deles e tal, porque Moisés estava lá 40 dias e 40 noites em cima do monte, enfim. Toda essa história verídica você pode ver lá em Êxodo, tá bom? Mas o que quer dizer aqui? Que Deus, ele o tempo todo, ele buscou o quê? Mostrar para o povo que, olha, eu sou Deus, eu sou. É tanto que ele disse para Moisés, olha, aí Moisés pergunta, quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o teu nome? E Deus, ele diz, eu sou o eu sou, eu sou. Eu sou o eu sou. Então, ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Então, eu sou Deus. Eu, o único Deus perfeito, poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Não há outro. E ele mostra isso ao longo do tempo. Só que o povo não tinha olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, eles conseguiam enxergar as coisas, porque tinham olhos físicos, mas não conseguiam entender no seu espírito tudo aquilo que eles viram que Deus fez, a abertura do mar, tudo aquilo que Deus fez naquele tempo. Eles enxergavam, eles andaram a pés enxutos quando o mar se abriu. Mas eles não compreenderam no espírito, não tiveram entendimento para saber ali que eles estavam diante do próprio Deus. E que eles não precisavam ficar
se humilhando para outros deuses, fazendo outros deuses para si, né? Porque aí é que tá a questão. O ser humano se apoia naquilo que ele vê. A maioria das pessoas, ela precisa ver primeiro para poder crer. Esse é o mal que assola a humanidade desde o início. Desde o início. Então, a cobiça dos olhos. Eu preciso ver para poder crer. E é por isso que as pessoas, elas montam para si, elas colocam, elas levantam altares dos deuses desse mundo por aí afora nas suas vidas. E acabam sendo enganadas pelo diabo. Acabam sendo levadas pela religiosidade. É por isso que as pessoas, muitas, elas precisam ver uma imagem para poder orar, para poder clamar, e ainda oram pelo Deus que não pode salvar, pelos deuses que não podem salvar ninguém, que não ouvem, que não veem, que tem boca, mas não falam. Isso tudo está escrito na palavra, minha gente. Isso tá, se eu não me engano, está lá em Isaías, no livro do profeta Isaías. Os ídolos, os deuses feitos de pau, de pedra, de metal, ele fala tudo, como é que o homem faz, com as suas mãos, fazem lá o ídolo e se prostra diante deles. Ídolos, deuses que não ouvem, que não podem falar, que ainda precisam ser carregados porque têm pernas, têm pés e não sabem andar, não andam. Então isso mostra que o ser humano ele acaba se enganando e com isso perdendo a própria vida, perdendo a chance de fazer uma aliança com Deus, com o verdadeiro e perfeito Deus que fala, que ouve, que vê, que anda e que quer entrar dentro de você para mudar a sua vida, de fato e de verdade. Mas aí tem o grande obstáculo da maioria das pessoas. Crer primeiro para depois poder ver. Com Deus é assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele vai recompensar essa atitude de fé da sua parte, da minha parte. Então, para com Deus, primeiro é fé. Primeiro, eu tenho que tomar atitude de fé. Eu tenho que agir pela fé para depois eu ver a mão dele me sustentar, me reerguer, realizar aquilo que eu preciso, me dar aquilo que eu preciso, porque ele provê. Então, o que é que os seus deuses têm ajudado você? O que é que os seus deuses têm feito por você? Diga por si. Mas isso daqui, no versículo 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Então, aqui mostra que é Deus que dá o coração para entender. Um coração que quebrantado, um coração que deseja ver, saber da verdade. Então, Deus aqui, o Senhor, não deu ao povo de Israel um coração disposto a entender e obedecer às coisas de Deus. Nem ouvidos para ver, nem ouvidos para ver. Nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato, do vosso pé. Ou seja, Deus o tempo todo supriu as necessidades do povo. E acaba com o quê? Com o povo traindo a Deus. Com o povo se voltando para deuses, para coisas que não podem fazer nada por eles. Então, não é o que acontece hoje em dia. Os ídolos das pessoas... muitas se prostram diante de imagens e tudo mais. Mas outras, os seus deuses são o carro, a casa, a família, o dinheiro, o vício, a prostituição, coisas, pessoas, enfim, o marido, a mulher.
Então, por quê? Por conta do coração. O coração, ele deseja, a alma, ela sente. A alma, ela sente o resultado do desejo do coração. Quando o desejo do coração é atendido, então aquele resultado vai para a alma, beleza? Só que, e quando o desejo do coração é a bebedeira? Quando o desejo do coração é o fumo, é as drogas, são as drogas. O resultado vai para a alma. Aquele desejo foi atendido. Então gera o quê? Uma sensação boa, né? Essa sensação boa vai para a alma. Só que a alma, ela não se sacia com isso. A alma não encontra plenitude, satisfação com isso. Por quê? Porque a alma tem a sua natureza eterna. Coisas eternas não vão se saciar com coisas carnais, coisas que são desse mundo materiais. A alma sendo eterna, ela só faz se saciar com algo que é eterno. E qual é a única coisa que é eterna? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, as coisas de Deus. Então, a minha alma, se eu alimentar ela com as coisas desse mundo aí, ela vai morrer de sede, ela vai morrer de fome. Mas o que acontece? O ser humano acha que tá tudo bem, eu vou ali no bar, eu vou beber, eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar passando tempo ali, eita, coisa boa, uma pinóia. Por quê? Porque primeiro o desejo é atendido, o resultado vai para a alma. A alma, naquele momento, ela tá feliz, vamos dizer assim. Mas depois que passa, vem a angústia, vem a depressão, vem a vontade de morrer, vem um monte de coisa. Por quê? Porque aquele desejo se tornou a sua... Não deu nada para a alma, aquela realização ali. Foi apenas naquele momento. Naquele momento, saciou um pouquinho a alma, beleza, mas depois ela volta a ter fome e sede. É por isso que Jesus, ele chega para aquela mulher samaritana no poço de Jacó e disse: se me conhecesses, você mesmo me pediria a água viva. Porque a água que eu tenho para dar, você bebendo, você não vai sentir mais sede. Você não vai sentir mais sede. Então ali a mulher samaritana, ela tinha o quê? Já tinha tido 5 casamentos e o que ela tava não era o marido dela, de verdade. Então ali a gente mostra que existia a sede do quê? Dela encontrar um homem que venha fazê-la feliz, né? Que ela venha ser realizada. Então ela estava buscando ali um homem. Ela tinha um desejo no coração dela de ter uma pessoa com ela e tudo mais. Mas aí é que tá, a gente não casa pra... Aí entra em outro ponto, né? A gente não casa pra ser feliz, a gente já tem que casar feliz. E como é que isso acontece quando a gente tem a Deus? Quando a gente tem o Espírito Santo? Quando a gente tem Jesus na nossa vida? Aí sim a gente tá feliz de verdade. Aí sim a nossa alma, ela tá saciada. A nossa alma, ela tá preenchida, ela tá plena. Porque ela encontrou o alimento vivo, a água viva pra ela. Eterna. Deus é eterno, Jesus é eterno. Ele tá vivo e ele quer entrar na sua vida. Ele quer que você faça uma aliança com ele, porque aí você não vai sentir mais fome nem sede das coisas dessa terra que não valem de nada, que é apenas uma comidinha, uma migalhazinha podre que o diabo quer dar para todo mundo ficar extasiado, estagnado numa vida improdutiva, numa vida carnal, numa vida que só tem pecado, que só tem destruição, porque o salário do pecado é a morte. Então a pessoa vai caminhando para a morte sem saber, cega, surda, muda, só se alimentando das migalhas que o diabo dá. Então saia dessa situação enquanto é tempo. Essa aqui é uma oportunidade para você fazer uma aliança com Deus, você mudar de vida, você ter de fato alimento e água vivo para alimentar a sua alma pela eternidade. Mas não pense que é fácil.
Assim que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente se entrega para Ele, a gente quer uma vida nova com Ele, a gente vai buscar isso, a gente consegue, quando o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, mas aí começa uma guerra. Uma guerra o quê? Porque aí o diabo ele vai tentar a todo custo tirar você desse caminho. Então vem as tentações, vem as coisas, vem as situações, pode usar outras pessoas para tentar tirar a gente da fé, enfim. Mas o que a gente precisa guardar até o fim é o quê? Jesus diz o quê? Lá em Apocalipse. Guarda bem o que tens, eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele nos dá uma direção, guarda bem o que tens, guarda essa chama dentro de você, guarda esse tesouro precioso que eu ajudei você a encontrar, porque se você não tivesse o desejo de encontrar, eu não teria ajudado você a encontrar, eu não teria dado um coração disposto a obedecer, um coração que quer entender as minhas coisas eternas, eu não teria dado, porque você precisa querer, porque aqui está escrito isso, você precisa querer, olha aqui, olha o que é que Deus diz, que o coração, ele está falando ainda do povo, né, de Israel. O coração hoje se desvia do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedeira. Mas tem outra parte aqui que ele fala. Isso aqui, a pessoa